Olá, então, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia. O meu nome é Alexandre Donato, desta gloriosa disciplina, e nós vamos ver aí alguns detalhes da nossa aula de hoje. Vamos à aula de número 19, o objeto de conhecimento. É a divisão do mundo em Ocidente e Oriente, e o detalhamento, a divisão histórico-cultural Oriente e Ocidente, divisões geográficas, de religião, de valores e de cultura. Vamos lá para a aula então. Então é isso, gente. Vamos começando aqui com essa bonita pintura da Macau, lá do século XIX, né, ali dos anos 1800. Vamos observar aqui que nós temos muitas embarcações ali no porto, isso denotando que nós tínhamos aí um grande fomento, né, por esse meio hidroviário, especialmente o marítimo, naquela época já, tá? A gente vai falar sobre neocolonialismo e a gente vai entender toda essa movimentação aqui, especialmente essas transcontinentais ou entre diferentes países, tudo bem? Então, neocolonialismo, lá do fim do século XIX, quando potências europeias decidiram controlar territórios asiáticos e africanos, né? Isso se chamou neocolonialismo. Lembrando aí que o neo é de novo e o colonialismo vem daquele ato de transformar algum território em colônia. Então, é uma nova fase do colonialismo, ok? Então, houve lá a divisão do mundo em Ocidente e Oriente, com a dominação europeia sobre as civilizações orientais. Ainda sobre o neocolonialismo, é importante saber que é muitas vezes visto como uma continuação do colonialismo, embora em uma forma mais indireta e sutil. E aí, se você se recorda lá dos nossos estudos, na época da implantação das colônias, você lembra que nós atravessávamos lá oceanos, né? Chegávamos em lugares onde só havia a população nativa mais original, o caso do Brasil, né? Vamos usar como exemplo, e aí a gente enquanto sociedade humana, o que eu quero dizer, implantava colônias, ali ficava e aí colonizava, por consequência, o lugar, e aí transformava aquele lugar num outro país, né? Mesmo que colônia de um país como Portugal, por exemplo, lá nasceria uma nova colônia, um novo país, um novo lugar. Muito bem. Vamos dar uma olhada em mais alguns aspectos aqui. O neocolonialismo teve um impacto duradouro nas relações globais e na configuração do mundo moderno. E muitos dos desafios enfrentados por países em desenvolvimento nos dias de hoje têm suas raízes no legado nesse processo civilizatório que é o neocolonialismo. Então, se você for observar lá a história da África, você vai ver vários dos traços dessa configuração de que o autor fala, né, que até hoje, alguns lugares aí no mundo, eles sofrem as consequências desse colonialismo novo, o neocolonialismo, ok? Vamos adiante, gente. A gente vai entender que as civilizações sofreram impactos com essas novas colonizações, mas, em muitos casos, elas sobreviveram, né? Afinal de contas, as colonizações têm traços que são bastante importantes, são muito dignos no sentido da perpetuação da cultura, da religião, etc. Vamos dar uma olhadinha aqui nos traços de civilização. As civilizações são complexos sistemas sociais, políticos, econômicos e culturais que surgem quando uma sociedade atinge um alto grau de desenvolvimento em várias áreas. É importante reconhecer que cada civilização é única e pode exibir uma grande variedade de características e traços que são distintivos, ou seja, que as diferenciam, não é isso? Algumas das principais características das civilizações
são as seguintes, tá? Aqui vamos falar das principais, dentre muitas outras, obviamente. Uma delas é a organização política e social, que são complexas. Então, elas são complexas e elas duram há muito tempo, tá? Então, essas relações também sociais, a organização social, a organização em sociedade das grandes civilizações, ela dura por muito tempo e é complexa. Ela não é como a gente pensar que eram civilizações antigas e não tinham requintes, né, nessa organização social. Pelo contrário. O desenvolvimento econômico avançado. Então, veja só, quando a gente fala em desenvolvimento econômico, nós pensamos nos dias de hoje, pensamos em produto interno bruto, né? Pensamos em renda per capita, pensamos no euro e no dólar, etc. Mas nas grandes civilizações havia um tipo de desenvolvimento que levava riqueza a estas civilizações e elas dependiam lá de outros modos de relacionamento entre o homem e as posses, né? O que simbolizava lá um desenvolvimento econômico avançado. E realmente, né? Se você for olhar aí a história, vai ver que alguns dos colonizadores chegaram em alguns lugares, se interessaram muito por determinadas regiões, justamente por conta da riqueza acumulada lá pelas civilizações que lhes interessaram colonizar ou neocolonizar. Nós temos também como característica o crescimento urbano e a arquitetura monumental. Tranquilamente, se eu falar para você agora Egito, você vai lembrar das pirâmides. Se eu falar para você Machu Picchu, você vai lembrar daquela cidade peruana que fica no alto de uma montanha, e aí imediatamente você vai entender e lembrar, né, que você viu aí no seu material escolar que o crescimento urbano e a arquitetura das grandes civilizações, ela é muito reconhecida, né? Então, quando a gente fala lá no Egito, o exemplo que eu tinha dado, nós vamos lembrar imediatamente daquelas pirâmides, e aí elas já são colossais, imensas nos dias de hoje. Imagina isso há algum tempo atrás, lá na época em que essas civilizações estavam vivendo aquele meio, ok? Nós temos também o desenvolvimento cultural e intelectual. Não há a menor dúvida sobre o poder do desenvolvimento cultural dessas civilizações, uma vez que essas culturas nos atingem ainda hoje, nos atingem no bom sentido, né? Então, de vez em quando, nós estamos aí nos deparando com alguma coisa que foi criada lá milhares de anos atrás por alguma diferente civilização dessas que se perpetuam no tempo. Sobre a intelectualidade dessas civilizações, nós temos que lembrar, obrigatoriamente, de que a astronomia, que hoje é uma ciência bastante complicada, né, de pouco acesso assim, de pessoas comuns, apesar de todo o esforço que se faz para popularizar a astronomia, os estudantes de astronomia, eles são muito dedicados a cálculos muito complexos e esses cálculos já eram, de alguma forma, realizados lá há muito tempo atrás. Então, eu estava falando do Egito antes, nós temos lá a possibilidade de que aquelas 3 pirâmides mais famosas lá do Egito estejam alinhadas com o cinturão de Órion, por exemplo, que é uma constelação, não é? Da mesma forma que no alto dos Andes nós temos vários relatos de práticas de observações astronômicas que deram aí o conhecimento, inclusive, sobre agricultura, contagem do tempo e outros fatores por essas civilizações antigas. Nós temos também os seus sistemas de crença e religiões organizadas. Então, algumas dessas civilizações que têm milhares de anos fazem ainda hoje alguns novos religiosos adeptos dessas religiões que eles cultuavam lá há milhares de anos, como eu ia dizendo. Se bem que, não sei se chamavam religiões à época, mas o conjunto, né, que envolve crença e práticas religiosas e rituais eram praticados lá há muito tempo e elas aparecem hoje aí com os celtas, com os budistas, taoístas e etc. Sobre isso até a gente vai falar um pouquinho depois. E aí nós temos também
como a última das características que está listada aqui, lembrando que são algumas das principais, a interação e a influência cultural. A interação diz respeito ao fato de que algumas dessas grandes civilizações tinham interação com outras grandes civilizações ao longo do tempo, algumas delas até que juntas formaram novas civilizações, tudo bem? Novas culturas. E além disso, a influência cultural, nós sabemos que é indiscutível, uma vez que até hoje nós vemos inclusive filmes que são feitos aí, filmes modernos, que abordam aspectos da influência cultural dessas civilizações até os dias de hoje. Inclusive, aqueles que estudam essa parte dizem que, quem sabe, até nós tenhamos novas influências, novas elucidações sobre essas culturas ainda vão aparecer à medida em que nossa tecnologia de investigação sobre elas vá se aprimorando. Tudo bem? Sobre essas civilizações orientais, como a gente está vendo aqui no mapa, nós temos essa parte ali do Oriente. A gente já sabe o que é leste e o que é oeste. Sabemos que o leste se refere ao Oriente e o oeste se refere ao Ocidente, não é isso? Então essa parte que está aqui com essa figura, com essa imagem preparada pela nossa produção, ela está mostrando as civilizações tradicionalmente, ali as tradicionais civilizações orientais. Então vamos falar um pouquinho sobre essas civilizações orientais. As civilizações orientais, para a gente saber, elas são extremamente diversas e abrangem uma vasta região geográfica, conforme nós vimos ali no mapa, incluindo o leste da Ásia, o sul da Ásia, o sudeste da Ásia e o Oriente Médio. Então a gente sabe aí já, a gente vem estudando os mapas aí na geografia, já faz bastante tempo, nós sabemos aí onde estão cada uma dessas sub-regiões ali daquela parte ilustrada que nós vimos anteriormente. Quais são as características dessas civilizações orientais? Cada uma delas possui suas próprias características que são diferentes de outras, mas algumas são comuns. Então, de todo o conjunto, cada uma tem lá a sua identidade própria, mas nós temos algumas das características que são comuns a todas elas, né? Em todas elas a gente observa algumas dessas características aqui listadas, como a história antiga e cultura rica. Sem sombra de dúvida, quando a gente fala sobre as civilizações orientais, a gente está falando aí, inclusive, de alguns escritos que têm lá vários séculos antes de Cristo, por exemplo. Então isso denota uma história antiga. E se a gente está falando de escritos que têm se perpetuado, de modos de vida, de modos de se relacionar com as sociedades que têm se perpetuado, nós estamos falando também da riqueza da cultura dessas civilizações. Além disso, há uma diversidade étnica e cultural muito grande. Da cultura nós já falamos, a diversidade étnica diz respeito aos diferentes povos de diferentes origens e culturas que nós temos por ali e que realmente são em muitos, né? São muitos e carregam muitas diferenças, têm traços muito individuais. Também o grande desenvolvimento tecnológico e científico, filosófico e religiões diversas. Então, nós já falamos sobre desenvolvimento tecnológico, né, dessas civilizações de forma geral. As orientais também têm um desenvolvimento tecnológico que se perpetua até hoje. Se você parar para pensar, já que a gente está falando em geografia, os chineses inventaram a bússola. Segundo alguns especialistas, o invento da bússola realmente foi um dos maiores inventos para o mapa no mundo todo, não é isso? Então, esse desenvolvimento tecnológico acaba sendo um instrumento científico. Em termos filosóficos, nós temos, como eu estava falando antes, nós temos ainda hoje pessoas que estudam a filosofia dessas civilizações orientais, né? Nós temos toda aquela parte
como eu estava dizendo, do taoísmo, budismo, shintoísmo, etc. E aí nós temos religiões diversas lá. Há também as fortes tradições culturais, sem sombra de dúvida, e a organização social complexa e bem diferente das sociedades que nós aqui convivemos, né, com a qual nós convivemos, com esse nosso estilo ocidental de viver. Dentro dessas civilizações orientais, nós temos a civilização cínica, que é a civilização chinesa. Abrange a China e países vizinhos, como a Mongólia, Coreia do Norte, a Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e o Sudeste Asiático com menor intensidade. Essa civilização oriental cínica, que é a chinesa, é uma das mais antigas civilizações de que temos notícias. Ela pratica filosofias com grande significado religioso, político e ecológico, né? Aquela questão de que toda santidade, toda divindade está ali na natureza, a natureza representa a santidade, e utiliza um rico sistema de linguagem na escrita baseada em ideogramas. E o que são os ideogramas? Você já deve ter visto lá no seu livro, quem sabe, ou em material nos mangás, né, e outros tipos de material aí com os quais você tem contato, que os ideogramas, eles são esse tipo de escrita chinesa. E aí há aqui uma explicação gráfica de como que ela se formou ao longo dos anos. Então, só para dar um exemplo aqui de como que se representava a árvore num texto, passou a ser representado dessa forma, evoluiu para esta forma e nos dias de hoje, árvore é escrito desta forma em chinês. O mesmo aqui para a porta, né? Observem a evolução de porta, como se escreve, o campo e assim por diante. Tudo bem? Então esses são os ideogramas, eles não são exclusivos da China, eles inclusive influenciaram aí formas de escrita em outros países. E tem um detalhe bastante interessante sobre os ideogramas, é que os especialistas, os pesquisadores, já catalogaram mais de 70 mil ideogramas. E uma diferença bastante interessante. Nós, quando somos alfabetizados, aqui no Ocidente, nós aprendemos o A, B, C, D, E até Z, não é isso? 20 e tantas letras. Enquanto que lá na China, por exemplo, para um aluno iniciar no colegial, ele tem que saber 3.000 ideogramas aproximadamente. Então é uma diferença bastante grande e isso reflete toda essa complexidade da qual nós estávamos falando. Vamos então falar aí sobre alguns outros aspectos da civilização oriental, começando pelo confucionismo. O que era o confucionismo? De Confúcio, tá? Não de confusão. É uma ideologia religiosa e sociopolítica de Confucio, que tem seu nome grafado em língua latina como Confúcio. O Tao, que é o caminho superior, é uma maneira de ter uma vida equilibrada, satisfazendo as vontades do céu e da terra. Então seria o ponto central aí do confucionismo. Tudo bem? Lembrando que lá nessas sociedades, nessas civilizações orientais, a religião rege muito a forma como as pessoas se comportam em sociedade e diante da natureza. Tudo bem? Vamos a mais um aspecto, agora falando do taoísmo. Tá? Então nós estávamos falando do Tao, que é o ponto central do confucionismo. O taoísmo é uma filosofia de vida e uma religião chinesa milenar, na qual o ser humano deve viver em harmonia com a natureza, pois faz parte dela. Dessa forma, acredita que, quando tomamos a natureza como referência em nossas vidas, atingimos o equilíbrio ou o Tao, ok? Dias atrás eu estava acompanhando uma discussão entre pessoas que estudam essas filosofias orientais, e aí um dos especialistas que lá estava dizendo que quando nós reverenciamos a natureza,
quando nós tratamos a natureza com o devido respeito, nós estamos dando o tratamento ideal que a própria divindade queria que nós dessemos quando nos presenteou com ela. Então, só para traçar aqui um detalhezinho para vocês entenderem essa relação com a ecologia. E aí nós temos também o budismo. Aí está Siddhartha Gautama, o grande mestre iluminado. O budismo é a religião e filosofia de vida na qual o conhecimento, sabedoria e intelecto têm um grande destaque e seus seguidores adquirem com a prática a tão sonhada paz interior. Lembrando que esta prática, da qual nós temos aí referência, tem a ver com as práticas meditativas, né, principalmente ali ligadas ao Zen budismo de origem japonesa. Antes disso, lá vindo da China, do Nepal, do Tibete e etc. Ok? Vamos adiante. Agora nós chegamos a um dos países, a um dos continentes mais complexos em diversos aspectos aí, né? Estamos vendo aqui nessa imagem a África. E aqui ela é dividida, né, numa parte superior, que seria a parte norte, e uma parte inferior, que seria a parte sul. Na verdade, aí no meio dessa divisão, nós temos ali o Saara. Então nós temos uma África acima do Saara, uma África abaixo do Saara, e nós vamos falar dessa parte abaixo do Saara. Muito bem? Então, essa parte abaixo do Saara é a parte ali da África onde ficam as civilizações que são conhecidas como negro-africanas. O continente africano é o território maior em expansão ou extensão territorial de todo o planeta. Apresenta grande diversidade étnica, cultural, além de peculiaridades, no aspecto físico. Esse aspecto, o físico, proporcionou a divisão do território em África Mediterrânea, que é aquela parte de cima, e a África subsaariana, ou seja, sub-Saara, abaixo do Saara. E aí, o deserto do Saara é a barreira natural do continente. O que mais nós temos aqui sobre essas civilizações? Além do divisor natural, um outro elemento é que nós temos o islamismo como religião predominante na África Mediterrânea, ou seja, acima do deserto do Saara. As civilizações negro-africanas estão mais concentradas ao sul do deserto do Saara, a chamada África subsaariana, como dissemos. São formadas por comunidades tribais divididas em inúmeros povos de idiomas e costumes diferentes, tá? Então há ali uma identidade bastante clara, né? São duas formas diferentes ali de sociedades que nós observamos, uma acima do Saara, outra abaixo do Saara, não somente em questões físicas, mas também ali as questões religiosas, por exemplo, né? Vamos adiante aqui com as características. A diversidade cultural nessa região é imensa, pois existem diferentes grupos étnicos com elementos culturais distintos. Então são diferentes dialetos, são diferentes danças, são diferentes religiões, são diferentes roupas, são diferentes adereços, penteados. Realmente é tudo bastante diferente ali. Nós temos uma grande diversidade no que diz respeito a isso. Sobre as famílias, elas são formadas por um imenso conjunto com centenas de indivíduos, né? Então, com tios, avós, sobrinhos, cunhados. Então, a gente chega lá, ou a gente pode calcular que ao chegar ali numa dessas famílias, nós vamos ver que são famílias compostas por centenas de pessoas ali, com diversos graus familiares, não é isso? As culturas negro-africanas encontram-se em crise como efeito da dominação ocidental. Então, ali pela divisão política, pela urbanização, pela industrialização que foi imposta ao território africano, assim como os valores que foram impostos. Se você observar o mapa da África, você vai ver que nós temos várias fronteiras lá que são bem retas, né? Tanto no sentido ali vertical como horizontal,
E aí nós sabemos que lá, historicamente, várias tribos diferentes, algumas inclusive inimigas de outras, elas circulavam livremente pelo território. Quando os homens brancos, através do colonialismo, foram lá e racharam a África, dividiram ela, alguns desses grupos foram obrigados, numa cultura totalmente diferente da sua, a ficarem dentro de determinadas fronteiras. E aí, em consequência disso, em consequência de não haver a realidade sociocultural de ficar travado a um pedaço de território, né, nós passamos a ter vários tipos de conflitos diferenciados. Durante o processo de colonização, os europeus não respeitaram as peculiaridades de cada grupo, separando assim grupos de uma mesma etnia e estabelecendo territórios com grupos rivais, uma outra característica disso que eu acabei de falar para vocês. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui agora sobre essa divisão do mundo em Ocidente e Oriente. Nós observamos aqui, gente, primeiramente, o meridiano de Greenwich, que é esse traçado vertical que divide o mundo em leste e oeste. E aí nós temos aqui os diferentes continentes, né, conforme vocês estão vendo, em cores diferentes, e nós temos ali na legenda, aqui, por exemplo, do lado oeste, nós temos o conjunto americano e assim por diante, tá? Nós vamos falar sobre etnocentrismo e sobre o eurocentrismo. Então, o etnocentrismo considera as normas e valores de um indivíduo da sua própria cultura melhores do que das outras culturas. Então, um etnocêntrico, ele acha que a sua cultura é superior a todas. Já o eurocentrismo, o euro de Europa, considera apenas os valores europeus em uma posição central em relação ao restante do mundo. E aí, lembrem-se do mapa, nós temos lá o meridiano de Greenwich e exatamente ali naquela representação, nós temos aquela representação clássica do planisfério, do mapa mundi, nós temos a Europa lá no centro, tá? Então aí surge uma outra característica disso, que é a visão do eurocentrismo, que foi reforçada cartograficamente com a instituição do meridiano de Greenwich, né, que é o meridiano zero, que cruza a Europa e divide o mundo entre os hemisférios ocidental e oriental, mas aí observem o seguinte, gente, esse meridiano de Greenwich está lá porque aqueles cientistas que estabeleceram as diversas faixas horárias do mundo, os fusos horários, eles estavam lá, eles moravam ali naquela região, e aí eles estabeleceram o zero lá, 180 graus para leste e para oeste, fizeram a divisão aí dos 360 graus da Terra de 15 em 15 graus, dividindo então a Terra em 24 fusos horários. É pelo fato deles estarem num laboratório ali, num observatório, que eles instituíram ali o meridiano zero. E por isso que quando a gente observa um planisfério, o padrão é que o meridiano zero fique no centro, e aí a Europa lá está no centro. Tudo bem? Então, sobre ainda o eurocentrismo e etnocentrismo, o domínio europeu permitiu um maior intercâmbio entre os povos da Ásia e da África. Porém, o conhecimento sobre os orientais foi construído com base em estereótipos, fruto de uma visão eurocêntrica sobre as características culturais de outros povos ali, línguas, costumes, história e etc. Um exemplo disso foi o chamado perigo amarelo, também conhecido como terror amarelo e espectro amarelo, que é uma metáfora racista que os europeus usavam para descrever os asiáticos orientais, né, como um perigo e uma ameaça existencial para o mundo ocidental. Então observem ali como que os europeus pintavam os asiáticos e representavam eles lá na Europa como um terror, como uma ameaça. E veja, não precisa ir muito longe, também representaram alguns dos nossos antepassados nativos indígenas, assim também meio como canibais e como pessoas cruéis, né, como selvagens. Tudo bem? Essa foi a nossa aula, eu espero que você tenha gostado, a gente se vê numa outra.